Olá, bem-vindos ao Mais de Um. Hoje vai ser um programa diferente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta. A gente vai falar sobre inteligência artificial e chat GPT. E a gente trouxe uma especialista para falar sobre esse assunto com a gente. A gente trouxe aqui a Andrea Konzen, que eu vou deixar ela mesma se apresentar porque o currículo dela é muito especial. Tudo bom, Andrea? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, gente? É um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite, especialmente porque veio desse time tão especial que são vocês e por falar desse assunto, né, que é tão importante, está sendo tão discutido nos últimos dias, né, nos últimos meses. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, que tem tudo a ver com esse programa hoje, com esse podcast. A minha formação ela é toda em computação e desde a época do mestrado eu já trabalho com inteligência artificial. No meu doutorado eu trabalhei com computação afetiva, que é uma sub-área da inteligência artificial, onde eu apliquei esse conhecimento a sistemas educacionais, então já com a ideia de personalizar conteúdo para estudante. Depois, no meu pós-doutorado, que recentemente eu terminei, eu trabalhei com aprendizado por reforço, que é considerado um tipo de aprendizado de máquina, de machine learning, tá? Eu trabalhei com vários projetos já na área de IA, especialmente na educação e na área da saúde, que são áreas que eu gosto muito e que eu acho que a gente pode reverter muita coisa importante para a sociedade. Mas eu gostaria de citar um dos projetos que foi muito significativo para mim, que foi uma cooperação com a Universidade de Toronto, onde nós trocamos experiências com o pessoal de lá, justamente nesse ambiente educacional com computação afetiva. Então, foi uma experiência incrível que eu tive e também com o pessoal do projeto como um todo. Além disso, né, a minha atuação profissional eu sou professora da PUC do Rio Grande do Sul, na Escola Politécnica, sou representante da Sociedade Brasileira de Computação aqui no Rio Grande do Sul, e na Fora eu estou há 5 meses, né, como especialista em inteligência artificial, com o objetivo de ajudar a pensar e desenvolver os produtos com essa tecnologia para a área educacional. Gente, eu sou apaixonada por IA e por pessoas, pois eu acredito muito nos grandes benefícios que as ferramentas da inteligência artificial podem trazer, porque elas tornam possível que a gente possa qualificar as atividades, né, que nós fazemos enquanto seres humanos, que as máquinas não conseguem fazer. Nossa, show, André. Já que tem tudo a ver com a sua área de especialização, o currículo é grande, hein? Mas assim, fala pra mim um pouquinho dessa relação do chat GPT com a inteligência artificial. A gente sabe que o chat GPT é uma inteligência artificial, obviamente, né? Mas como que isso tudo está conectado? Como que isso tudo vai aparecer presente cada vez mais do nosso dia a dia? Então, gente, o chat GPT é um chat criado pela empresa OpenAI, que é uma empresa dos grandes, né? Elon Musk, Sam Altman, entre outros, né? Ela foi uma startup, hoje ela é uma grande empresa e que ela já trabalha com essas técnicas muito robustas de inteligência artificial há muito tempo. Então, a técnica utilizada para criar o ChatGPT é um grande modelo de linguagem, né, como chamado de forma comum, tá? Esse grande modelo de linguagem, ele é um sistema treinado com técnicas de aprendizado de máquina, que é o machine learning, que eu acho que as pessoas ouvem muito machine learning e redes neurais, tá? Essas duas técnicas são combinadas a grandes volumes de texto, tá? Então, ele faz, utilizando as técnicas, é feito o acesso a grande volume de texto e, a partir daí, esse sistema aprende uma língua, tá? Que é, geralmente, por meio de exemplos de texto ao qual o sistema foi submetido. Então, o que ele faz? Ele consegue prever quais as palavras combinam, se baseando no contexto,
a partir da pergunta do usuário. Então, por isso que a gente fala assim, o ChatGPT, ele é muito diferente dos outros chatbots, porque os outros chatbots, por exemplo, Alexa, Siri, eles trazem uma resposta, eu gosto de usar a palavra, engessada para o usuário. A gente percebe que está falando ali com um robozinho, né? E uma resposta muito curta. E o ChatGPT, ele traz uma resposta elaborada a partir da nossa pergunta. Ele cria textos, ele traz uma informação um pouco bem mais completa, né? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai juntando palavras, construindo um texto de acordo com aquele contexto que foi pedido na pergunta, né? E, a partir disso, ele gera um texto surpreendente para nós, usuários, né? Então, um fato bem importante dessa ferramenta é que ela consegue entender muito bem o que as pessoas pensam. No entanto, eu, como profissional da área de IA, eu preciso também falar do outro lado. Ela não tem o conhecimento sobre as coisas reais de mundo, né? Então, ela só se baseia naquilo que ela tem lá na sua grande base de dados em termos de texto. É muito interessante isso que você falou, Andréa, e principalmente essa questão de que tem coisas que as máquinas não vão conseguir fazer e que nós fazemos, né? Então, a inteligência artificial permite com que essa questão do machine learning, ele é uma ferramenta que consegue aprender sozinha, né? Talvez a gente coloque uma programação inicial ali dentro, mas ela consegue absorver dados e está cada vez crescendo e melhorando e se aprimorando por ela mesma, porque ela foi criada para fazer isso, né? Só que você vê uma projeção de que isso possa vir a acontecer um dia? As máquinas vão sentir empatia por nós em algum momento? Então, eu vou repetir o que eu falei antes, né? Eu, como profissional da área de IA, né, eu tenho esse olhar crítico e eu vejo assim que a grande maioria dos profissionais de IA tem essa visão crítica, que é muito difícil chegar o que o ser humano é, né? Eu gosto de usar com os meus alunos um exemplo, né? Quando eu falo de redes neurais, né? Por exemplo, para eu caminhar, eu penso como eu devo caminhar, que deslocamento eu vou fazer com as minhas pernas. Não, eu não penso, eu caminho, eu ando para frente, enfim, giro para a esquerda e direita. Agora, se eu peço, eu dou um comando para um robô, como que ele deve andar para frente, existe uma programação gigantesca de movimento de perna, deslocamento de perna, de controle de obstáculos, né? É um código bem complexo que é desenvolvido para que a máquina possa fazer isso. E olha que eu estou falando de uma coisa muito mecânica, né? Agora vamos passar para a área que exige mais cognição, né? Sim, as máquinas estão muito evoluídas, né? A gente tem muita tecnologia, mas chegar ao que o ser humano consegue fazer, eu acho bem difícil, né? A gente tem umas capacidades muito importantes, né? O ser humano tem, que a gente tem que valorizar. E uma delas, né? Parece bobo eu falar isso, mas é a capacidade de pensar, né? Que as máquinas não têm. Elas têm uma base de dados gigantes, elas, como tu falou, né, Gabriel? Elas buscam informação nessa base, e quanto mais a gente vai usar essas ferramentas, mais elas vão aprendendo, porque elas vão jogando para essa base de dados toda a informação que a gente vai inserindo ali, e isso é aprendizado para ela. Mas elas não têm capacidade de pensar, e eu acho bem difícil chegar até isso. Posso estar errada, mas é o que eu penso hoje nesse sentido.
É sempre bom falar que nós estamos falando em 2023, né? Porque muitas coisas podem acontecer lá na frente. Então, ó, 2023, essa é a projeção que nós estamos vendo hoje. E assim, você falou uma coisa muito interessante, Andréa. Você falou sobre dados. E hoje a gente vê que uma das coisas mais importantes do mundo são dados, né? A gente saber coletar dados com eficiência, a gente ter um bom repertório de dados também. Então, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nisso para falar um pouco dessa importância. Por que os dados são tão importantes para as inteligências artificiais e também como um todo, né? Na questão de mundo, a gente sabe que os dados são importantíssimos também. Exatamente. Então, nós temos técnicas muito eficientes na área de inteligência artificial, mas para que a gente consiga utilizá-las, né, e treiná-las, que, por exemplo, é o caso do machine learning, do aprendizado de máquina, nós precisamos de dados. E nós precisamos de um volume muito grande de dados para que a gente consiga treinar essas máquinas, né? Então, assim, ó, nós como seres humanos, né, a gente tem informações guardadas desde quando a gente nasceu. Tá? Então, nem tudo a gente lembra, obviamente, né? Mas quando a gente precisa de alguma informação, a gente faz a busca lá na nossa memória, numa base de dados gigantesca, para gerar conhecimento, informação útil, enfim. E os sistemas funcionam da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu tiver uma base de dados muito pequena, eu não vou conseguir gerar conhecimento, não vou conseguir gerar informação útil. Então, eu preciso ter uma base gigantesca com informação para que eu consiga gerar informação útil. Vou dar um exemplo de previsibilidade ou então sugestão de conteúdo, né, para estudantes, tá? Então, para que eu consiga sugerir conteúdos para estudo aos estudantes, eu preciso ter acesso a todas as interações que aqueles estudantes fizeram previamente, tá? Todo tipo de interação, né? O que ele estudou, o que ele acertou, o que ele errou, quais as notas que ele teve, né? Os pareceres, enfim. Então, quanto mais informação eu tiver sobre a vida daquele estudante em um sistema, melhor eu vou conseguir gerar um perfil desse estudante e melhor eu vou conseguir sugerir um conteúdo para ele estudar como complemento ou como forma de melhorar a sua base de conhecimento, enfim. Então, aí está a prova de quanto mais dados eu tiver para analisar, melhor vai ser o meu resultado. O resultado vai ser mais rico. Eu posso dar um exemplo também da área da saúde, que foi uma área que eu trabalhei bastante, exames de imagem. Então, para que um sistema de inteligência artificial consiga gerar um resultado sobre uma análise de um exame de imagem com precisão, ele precisa ter uma base gigante de outros exames que tenham semelhança. Então, por exemplo, existem sistemas que têm 40 mil registros de exames para gerar resultado útil, gerar conhecimento, gerar diagnóstico. Então, sempre, quanto mais dados eu tiver, mais precisa vai ser a minha resposta do sistema, a minha resposta final. Não vai ter o 100% de precisão, obviamente, mas eu vou ter uma assertividade muito maior. Então, realmente, os dados são muito importantes, né? Houve uma conferência no fórum, foi o Fórum de Economia Mundial em Davos, em alguns anos atrás, e lá eles citaram que os dados são um novo petróleo. Nossa, e isso é forte, né? A gente falar que os dados é o novo petróleo, porque isso me faz pensar em muitas coisas, assim, muito engraçado que há um tempinho atrás, né, o Elon Musk comprou o Twitter, saiu demitindo um monte de gente, né? E aí a galera queria saber por que ele comprou o Twitter se ele tava querendo acabar com o Twitter. Na verdade, ele não comprou o Twitter, né? Ele comprou dados. Ele queria saber o que as pessoas estavam tweetando lá em 2012, ele queria saber o que as pessoas estão tweetando agora em 2023. Então, na verdade, ele comprou dados, porque a partir desses dados, como você mesmo disse, esses dados importantíssimos, né? Que são como se fosse o petróleo de hoje em dia, ele consegue fazer muitas coisas. Como inteligências artificiais, né?
que elas precisam de dados para serem sustentadas. E assim, como a gente está falando especificamente sobre o ChatGPT, a pergunta vai ser um pouco direcionada para essa ferramenta, tá, Andréia? Você acha que o ChatGPT vai afetar a educação como a gente vê hoje? Você acha que tem pontos positivos? Você acha que tem pontos negativos? Porque ela chegou para ficar realmente, né? Hoje a gente vê as pessoas usando o ChatGPT como as pessoas usam o Google para fazer pesquisa. Quase que sempre, né? Então, para criar artigos, para criar plano de aula, para até mesmo programar. Esses dias eu tava vendo um vídeo que ele pediu pro ChatGPT programar um jogo de xadrez em JavaScript. E aí ele fez... No jogo de xadrez não, desculpa, um jogo da velha, né? Jogo da velha. Então, ele pediu pro ChatGPT criar um jogo da velha em JavaScript, né? Com a linguagem... Aí eu posso estar falando besteira porque eu não sou programador, mas CSS, né? Essas coisas assim. E o ChatGPT deu o passo a passo para ele com o código da programação que ele deveria colocar no JavaScript. Então, assim, como que isso vai afetar? Porque agora já é uma realidade, isso vai estar inserido no nosso dia a dia. Como que isso afeta? Tem pontos positivos e tem pontos negativos sobre isso na educação? Sim, Gabriel, tem sim. É importante a gente ter esse olhar crítico, né? Tanto nós, profissionais da área, quanto... na verdade, todos os profissionais que trabalharem com essas ferramentas, especialmente da educação, tá? Então, eu vou falar primeiro dos pontos negativos e de que maneira, depois eu vou falar, a gente pode aproveitar essa tecnologia, né? Então, assim, quais os maiores problemas que hoje eu vejo no ChatGPT? Muitas vezes ele dá uma resposta um pouco mais, mesmo que elaborada, ele dá uma resposta mais direta, mesmo que seja em temas controversos, né? Ele não mostra, assim, uma disputa de argumentos, né? Isso eu acho um problema, porque é um ponto de vista, porque é baseado lá na base de dados que ele tem. Outro problema, cálculos, ele erra com muita frequência. Por quê? O que é um cálculo? Você pegar um número e adicionar ou utilizar qualquer outra operação aritmética, né, com outro número ou conjunto de números. O que o ChatGPT faz? Ele vai lá na sua base, ele sempre busca o que tem pronto lá. E todos os cálculos ele não tem pronto. Então, por isso que ele erra com frequência, né? Ele ainda não aprendeu aquilo, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Outra coisa, ele não nos fornece fontes de onde ele busca essa informação. Então, a gente corre o risco de que ele tenha buscado a informação ou alguma informação que está dentro daquela resposta que não seja correta, que seja até uma fake news, que seja um texto publicado com um erro, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essas informações que estão nesse resultado que ele nos gera. Outra questão levantada, né, é a questão do plágio, porque ele não coloca a referência, então, né, ele não fornece a fonte e também não referencia os autores onde ele buscou essas informações, né? Então, tem se falado muito da questão do plágio. E também a questão da limitação e imprecisão no desenvolvimento das respostas, né? Isso pode afetar um pouco, de forma negativa, o processo de aprendizado dos estudantes, né? Eu estou tendenciando um pouco mais para a área da educação, né? Isso aí são grandes preocupações, tá? Em relação ao ChatGPT. Então, eu, na qualidade de educadora, por exemplo, eu vou me aliar a essa tecnologia, mas eu vou ter um olhar crítico sobre ela, tá? E também, uma coisa muito importante que eu devo fazer é trabalhar com os meus estudantes para que eles também tenham esse lado crítico em relação àquelas respostas que o chat gera para mim, né? Isso é muito importante, tá? Agora vamos falar de que maneira a gente pode, mesmo com esses probleminhas, né? Tem inúmeros problemas, eu vou citar um aqui antes de fechar. Ele errou, esses dias eu estava lendo uma matéria, né? Ele errou o local onde Ayrton Senna morreu, tá?
Então, a gente tem que ter esse olhar sobre o que ele está nos trazendo. Outro fator importante, ainda que eu ainda não falei, é a base de dados do ChatGPT, ela é até 2021. Então, ela não tem dados de 2022 nem de 2023. E na era da informação, né, como a gente vive, é muito tempo, né? É muito tempo, né, de gap que a gente tem nesse sentido. Então, sempre um olhar crítico. Nós não podemos excluir a tecnologia da nossa vida. Ela está posta, ela tem que ser a nossa aliada. Mas a gente tem que olhar de forma crítica sobre ela. Algumas questões importantes que eu gostaria de salientar aqui também é a questão do uso responsável da inteligência artificial, a questão da IA justa no processo de tomada de decisão, também observar questões éticas, né? Alguns relatos sobre a questão de racismo, enfim, tem surgido. A garantia da privacidade das pessoas e a proteção de dados. Essas questões que eu estou levantando, né, serve de alerta, né, para as pessoas, mas também já são questões que há um bom tempo, né, bem antes do ChatGPT surgir, já vem sendo discutido num debate mundial acerca da regulação da inteligência artificial. Mas então vamos falar de uma coisa que eu acho bem importante, que é como eu posso aproveitar ela, né? De que maneira ela pode ser minha aliada e pode ser muito útil no meu trabalho. Agora, voltado para a educação, né? Então, eu penso assim, Gabriel, eu tenho que aproveitar o máximo que a tecnologia me oferece, tá? E fazer o que a máquina não consegue fazer por mim e pela sociedade, pela escola, pela indústria, pelas empresas. Tem muitas coisas que ela não consegue fazer. E aí tem 3 pontos que eu acho super importantes, que é qualificar o ensino, valorizar a nossa capacidade de pensar como nunca, a gente tem que colocar isso como um item primordial e usar a criatividade, né? ChatGPT não é criativo. Ele vai lá, pega um conjunto de palavras, concatena e dá um sentido para aquilo, né? Porque as ferramentas são extremamente robustas e a base de dados é gigante, mas ele não é criativo. Mas nós, seres humanos, somos criativos, né? Então, isso é muito importante valorizar esses 3 quesitos, tá? E de que maneira os educadores e as instituições podem trabalhar isso, né, a favor, né, da sociedade, dos estudantes, enfim. Então, sempre, né, acho que vai um pouco ao encontro do que eu já falei, é analisar as vantagens do uso da ferramenta, nunca banir a ferramenta. Eu sei que algumas escolas na França, nos Estados Unidos, proibiram o uso do ChatGPT. Eu acho que não tem como proibir, né? Porque os estudantes têm acesso a ele ali no celular a hora que eles quiserem, tá? Então, eu tenho que analisar as vantagens e usar a favor do aluno e mostrar isso para ele, tá? Nós, enquanto educadores, né, professores, nós devemos ser facilitadores das novas tecnologias, né? Então, a gente tem que se abraçar nas tecnologias quando elas surgem, tá? E também motivar os estudantes para utilizar de forma técnica e ética, né? Eu sempre gosto de falar muito da questão ética, que ela é super importante. O ChatGPT, ele também pode ser usado para treinamento, né? Eu acho que isso é um fator bem legal, assim. O estudante, ele pode, através das interações dele, de conversação com o ChatGPT, ele pode analisar o que ele está buscando e a maneira como ele está pensando, se aquilo é coerente, né? E através disso, ele também pode desenvolver várias competências e habilidades, né, pessoais e profissionais. Outra coisa importante que eu acho é
sempre que o estudante vem com algo pronto do ChatGPT, eu devo instigar ele para que ele faça uma comparação com aquilo que ele desenvolveu, ou para que ele desenvolva algo próprio para fazer uma comparação, para gerar esse olhar crítico. Quando a gente tem a ferramenta, às vezes a gente também não quer fazer ou acha que não é necessário, enfim. E se isso acontecer, o professor pode propor aos estudantes debates em tempo real, né? Estimulando a oralidade dos estudantes, certo? Sobre aquilo que foi produzido pelo ChatGPT. Outra questão legal de trabalhar, que eu também vi alguns insights sobre isso, que as habilidades comportamentais agora estarão em risco. Eu não vejo que as habilidades comportamentais elas estão em risco, não concordo com isso, né? Porque os professores, né, podem trabalhar na escola de uma forma bem assertiva, né, e bem próxima dos estudantes as habilidades comportamentais, aliado ao uso do chat e também de várias outras tecnologias, das pesquisas na internet, enfim. E isso, as habilidades comportamentais, como nunca foram, elas são super importantes para o futuro do trabalho. Então, acho que vem agregar nesse sentido. No resumo geral, o professor ele vai ter mais tempo para qualificar o seu ensino, para personalizar o seu ensino, para se aproximar mais do estudante, para tornar aquilo mais, digamos, afetivo, né? Eu vejo dessa maneira, eu acho que vem para agregar. E para fechar, Gabriel, uma tendência que a gente tem, né, como tu já falou, né, que a gente pode perceber nesse momento é que nós devemos dominar dados, né, que a gente tem que ter capacidade de raciocínio e que as pessoas elas tenham capacidade de gerar soluções inovadoras. Então, aí que está o nosso diferencial. A gente se alia a uma tecnologia, ela traz de forma muito rápida informação para a gente, mas a gente tem capacidades que a máquina não tem e que a gente pode juntar tudo isso e tornar muito melhor aquilo que a gente já faz. Nossa, show demais. É tão bom saber que a gente tem André com a gente na equipe, né? Há 5 meses e que a Ford já vem se preocupando com isso há tanto tempo, né? Então, assim, a inteligência artificial a gente já sabia que era uma super tendência, que agora não tem mais escapatória, agora já é tendência, todo mundo já tá sabendo que é tendência, né? Você que tá em casa já tá sabendo que é tendência, né? Então, assim, a gente já tava sabendo que era tendência um tempinho atrás, e assim, a importância, como você mesmo falou, André, da gente saber usar a ferramenta também. Porque, assim, o professor, ele precisa saber conversar com a máquina. Não adianta só eu ter lá ela à minha disposição e eu não saber o que pedir, não saber como pedir, não saber... A gente tem que ir atrás de algumas informações. Vou até compartilhar uma coisa interessante com vocês aqui. Semana passada, eu dei uma formação para uma escola parceira da Ford, Cycle School, e eu falei um pouquinho sobre a relação de cliente e servidor. E aí, no começo, eles não entenderam nada por que eu tava falando sobre isso. Né? Eles falam assim, ué, como assim? Você tá falando sobre cliente, servidor, linguagem de programação. Que isso, Gabriel? Você tá doido, né? Tipo, a gente quer saber ferramentas, a gente quer saber usabilidade em sala de aula. E no final, explicando um pouquinho mais para eles sobre essa relação de cliente com servidores, então assim, para o pessoal de casa também não ficar muito curioso, clientes somos nós, né? Aqui, ó, usando o celular, usando o nosso computador, esse aqui é o cliente. Aí a gente tem que acessar uma programação que foi feita e que está em algum servidor. Como é que a gente faz isso? A gente entra no navegador. Vou usar o exemplo aqui do Google Chrome, né? Fazer propaganda de casa mesmo. Então a gente vai entrar no navegador que ele pega essas informações que estão no servidor e manda pra gente que é cliente. Então chega na nossa casa bonitinho ou na rua quando você estiver andando. Então é assim que funciona. Tá? Então somos os clientes e nós temos os servidores. E aí o navegador vem e traz essas informações para cá. E aí quando eu falei para eles que vem uma cópia, né, do conteúdo que tá lá no servidor, eles falam assim, como assim vem uma cópia do conteúdo? E aí eu ainda mostrei para eles que a gente podia mexer na programação daquela cópia. Aí começou a fazer sentido para eles as inteligências artificiais que estão surgindo, né? Porque eu falei assim, olha, é tudo dados.
Então tem dados chegando na sua casa aqui como cliente? Tem. Tá vindo de um servidor. Beleza. Como que ele tá vindo? Como uma cópia. Então quando ele chega no seu computador também vai ser um servidor ali naquele momento. Então você recebeu aquela cópia, você pode alterar aquela cópia se você quiser. Então você pode ir lá e mexer na página principal do Google. Um exemplo, você entra na página principal do Google, você acabou de receber a cópia desse conteúdo, dessa informação, tá? Que é sempre interessante, é sempre importante falar que é um site, e esse site vai ter 3 pilares, né? O pilar de design, o pilar de programação e o pilar de conteúdo, que é o que o pessoal chama de HTML, né? Então, sempre que a gente escuta HTML, o pessoal, o que é HTML? É o conteúdo. Então, assim, vai ter o conteúdo, vai ter o design daquele site e vai ter a programação daquele site ali. Então, tudo isso é uma cópia que está dentro de um servidor e que aí o navegador faz a boa pra gente, né? O Google Chrome faz a boa de trazer isso para nós. E quando isso chega pra gente, a gente pode alterar aquilo de todo jeito se a gente souber mexer com programação. Se a gente souber se comunicar com as máquinas. Então, assim, por que eu disse isso, né? Porque dessa formação que eu dei para essa escola, para Cycle School, que fica aqui em Santo André, eu cheguei no ponto de ChatGPT. E falei, gente, vocês acham que vocês precisam saber aquela programação que eu mostrei pra vocês lá do início agora? Sendo que a gente tem acesso a essa inteligência artificial que já foi programada linda e maravilhosa. Aí eles, não precisa, né, Gabriel? Não preciso mais aprender a programar. Falei, beleza, mas você precisa aprender a se comunicar com essa máquina aqui. E foi muito interessante que quando a gente estava fazendo até o exemplo do ChatGPT, teve uma atualização nova no ChatGPT. Ele parece estar um pouquinho até mais didático, viu? Ele agora tá com tópicos maiores. Tá bem legal essa nova atualização. Mas enfim, tem que ter essa comunicação. A gente tem que saber levantar esses dados com eficiência. E aproveitando esse gancho de falar de inteligência artificial, ChatGPT, e também que eu falei do Google Chrome, né? O Google em si, recentemente, teve o evento Live on Paris. E aí eles falaram um pouquinho do Bard, que com as palavras deles é o seguinte, é um serviço experimental de conversação usando inteligência artificial. No momento inicial, né, o Bard ele foi lançado apenas para usuários seguros, foi esse o termo que o Google usou, porque está em modo beta, né, então ele deu para alguns dos usuários que já usam o Google há muito tempo, né, e isso me fez enxergar uma coisa muito interessante. Se o ChatGPT não tivesse uma projeção para ser algo tão importante no dia a dia, o Google jamais se preocuparia em mandar um concorrente, né? Em lançar um concorrente. Só que aí a gente tem o benefício, né, do Google, que é o maior site de pesquisa do planeta e é o que mais está atualizado também hoje. Se a gente entra aqui na internet, no Google, a gente vai encontrar somente informações atualizadas. Então, o Google tendo esses dados, gente, olha a importância de dados aí. Então, o Google tendo esses dados a mais do que talvez a OpenAI, né? Talvez essa ferramenta do Google, que é o Google Bard, tenha mais potencial do que o próprio ChatGPT. Falei besteira, Andréia? Com certeza não falou besteira. Nossa, eu estou super ansiosa para que essa ferramenta seja disponibilizada, porque eu acho que ela vai ser muito boa. E olha a diferença. ChatGPT, está todo mundo adorando já, enfim, mas tem um acesso a uma base com informações até 2021. O que significa isso? Ela não tem um acesso à internet para buscar as informações. Ela não busca informação na internet, sim lá na base de dados gigante dela. O Google pensou a sua ferramenta, Bard, com acesso à internet. Essa é a diferença primordial. Imagina que maravilhoso, acesso em tempo real das informações. Então, quando você vai dar um Google, a experiência ela vai vir muito mais completa, ela vai dar um impacto gigantesco, né, em todas as áreas, né, da economia, enfim, e a gente vai conseguir acessar a informação, né, ela vai gerar, a proposta é essa, né, ela vem nesse mesmo sentido de produzir textos, enfim, mas com informação atual, em tempo real da internet. Ela também vai estar integrada diretamente ao buscador, né? Ao Google.
não vai ser um acesso direto a uma ferramenta. Claro que o ChatGPT está sendo pensado já como uma API para as ferramentas, né, para buscadores. Mas o Google já vem com essa ideia no seu buscador. Então, isso vai ser magnífico no meu ponto de vista. Tá? Eu vou confessar que eu tô muito ansioso também, viu, Andréia? Não vejo a hora de poder testar, de poder usar. Exatamente. E sabe o que é muito legal, Gabriel? Que além disso, tá acessando, que daí eu gosto muito, a informação, né, diretamente da internet, ela vai ter links associados, ela vai fazer referência àquilo que ela buscou e também aos posts que foram feitos em relação àquele assunto, para que a pessoa consiga aprofundar o seu conhecimento acerca disso. Vai ao encontro do que eu falei antes, os diversos pontos de vista vão conseguir ser levantados a partir disso, né? Essa é a promessa da Google. Eu estou achando isso tudo magnífico, né? Então, estamos na expectativa. E não é puxando sardinha pro nosso lado não, tá, gente? Não é porque é Google, mas assim, a gente vê as integrações que tem nas ferramentas do Google. Exemplo, você tá usando aqui um Google Documentos, tá? E aí você coloca uma citação. Se você pesquisar dentro da própria ferramenta do Google, ele te leva lá no Google Pesquisa e aí você consegue ver exatamente de que site que você tirou aquela citação, né? Então, até no próprio Google Sala de Aula, agora você tem a ferramenta, o relatório de plágio, para saber se o texto contém ou não plágio. Então, eu imagino o Google Bard integrando todas essas ferramentas do Google, como documentos, apresentações, como que isso vai ficar, assim, pá, explodindo a nossa cabeça do tipo, como que eu não consegui, como que eu não trabalhei dessa maneira antes, né? Como que as inteligências artificiais agora vão começar a facilitar tantos processos pra gente? Tem gente que aí que fala pra mim assim, pô, nem gosto de planilha. Eu falo, meu amigo, tem que aprender planilha, né? Um pouquinho você tem que aprender. Mas assim, inteligência artificial, a gente vai ter que aprender a lidar com ela e a conversar com ela. E sabendo desse potencial do Google, porque às vezes a gente digita alguma coisa lá na pesquisa do Google que a gente escreve tudo errado. E mesmo assim o bichão vai lá e acha. Né? O ChatGPT também tem dessa. Às vezes a gente escreve uma coisa lá no ChatGPT, eu falo, pô, será que ele me entendeu? Não botei vírgula, né? Não botei a pontuação correta e ele entendeu. Errei uma palavra, ele entendeu. Então, assim, esse potencial é gigantesco. Mas eu também fico um pouco assustado com isso, porque quando eu tô falando com um ser humano, eu tô na entrevista de emprego, eu não vou falar errado. Porque eu acho que eu vou perder pontos se eu falar errado. E aí, se eu for escrever pro meu chefe, eu também não vou querer escrever errado. Porque eu acredito que eu vou perder ponto escrevendo errado com ele. Agora a inteligência artificial está começando a reconhecer os meus erros. Vai ser comum errar? O que você acha, André, sobre isso? Eu acho que não. Acho que não vai ser comum errar. Ele pode fazer um registro, né, da tua interação e desses erros que tu vai cometendo e te auxiliar numa prospecção, né, te auxiliar com conteúdo para que tu consiga melhorar os teus erros. Eu acho que vem nesse sentido, sabe? Ele vem contribuir muito. Essa é a minha expectativa, obviamente. A expectativa de todos nós, né? Eu já tô super ansioso também, Andréia. Uma coisa, Gabriel, que eu acho assim bem importante é que se nós temos, através dessa ferramenta, né, Bard, que o Google está propondo, né, fez o pré-lançamento, se nós temos links associados, referências, ela vai nos trazer confiabilidade, porque a gente vai estar sabendo de onde aquele conteúdo está sendo buscado, né? Isso é bem importante, né? Vai ficar mais fácil também de eu identificar se aquilo realmente é bom ou é ruim, né? Então, isso é um fator bem interessante. Sim, se eu não me engano, posso até falando besteira, mas teve uma redação feita pelo próprio ChatGPT, né, que tirou uma pontuação muito alta. Acho que foi qual universidade? Você lembra agora de cabeça? Eu não lembro de cabeça. Vou ver se a produção procura aqui pra mim. Qual foi a redação aí que o ChatGPT fez, para qual das universidades fez e qual foi a pontuação que ele tirou. Mas assim, eu posso pegar às vezes falas do ChatGPT, eu posso pedir pro ChatGPT criar para mim um e-mail
que eu quero mandar um e-mail falando sobre... eu vou dar um exemplo fútil aqui, mas... eu vou chegar atrasado. E aí eu quero falar pro meu chefe que eu vou chegar atrasado, só que eu tô indo pro trabalho. Às vezes não vou ficar com tempo de pensar um texto legal que faça eu ficar bem ali na fita, né? Então, ChatGPT, me dá um help, vai. Faça um texto divertido e explicando pro meu chefe que eu vou chegar atrasado porque estou no trânsito. E aí o bichão vai lá e cria um texto, você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, manda pro seu chefe. Seu chefe talvez nem saiba que ele tá falando com uma inteligência artificial, né? Então, assim, tem muitos potenciais, né? E será que a gente encontrou aí? Qual foi a... Peraí que a Letícia vai falar. Diga, Lê. Ele escreveu uma redação pro Enem. Dá pra ouvir? Tá. Ele escreveu uma redação pro Enem. O tema era Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Você quer vir falar aqui no microfone, Lê? Pra todo mundo ouvir? Acho que não dá pra ouvir, não. Vem cá. Não, fala aqui, pô. Quem sabe faz ao vivo aí, né, Lê? Vem cá, Lê. Olá! Então, o tema era Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. O chat fez a dissertação em 50 segundos e, de acordo com professoras que corrigiram a redação, ele tiraria, até daqui, deixa eu ver, 160 de 200 pontos. Então, assim, é uma dissertação para o Enem em 50 segundos, né? Você aí, meu amigo, que tá fazendo Enem, quanto tempo você demora pra fazer a sua redação, né? O ChatGPT fez em 50 segundos. Então, assim, eu acho que até a própria educação vai ter um momento que a gente vai falar assim, olha, nessa atividade você pode usar o ChatGPT, tá liberado. Mas vão ter atividades que acredito eu, que a gente vai falar assim, olha, meu aluno... Nessa atividade eu não quero que você use o ChatGPT, tá bom? Então a gente vai ter que separar muito bem. Porque até hoje já é assim, né? Existem atividades que a gente fala, não, tá liberado pesquisar, joga um Chromebook no peito do aluno ali, o aluno vai pesquisar à vontade. Mas também vão ter outras atividades que o aluno não vai poder usar ali a tecnologia do Chromebook, nem do seu celular. Então acho que a gente vai ter que saber dividir isso muito bem também, né? Então esse impacto que a inteligência artificial, que o ChatGPT, que o Google Bard, que vai ser lançado ainda, vão trazer, é a gente saber lidar com isso no dia a dia. Os alunos vão ter acesso a isso quando saírem da escola? Vão ter acesso a isso quando saírem da escola. Então não é talvez, minha opinião agora, tá, gente? Não é talvez privar o aluno de ter o acesso, mas entender que vão ter momentos de usar e momentos que não vai precisar usar. E se o aluno usar, eu quero saber se ele usou. Porque... acho que, não sei se você chegou a comentar isso, ou se eu li isso em algum lugar, tá, Andréia? Acho que foi até aqui conversando com você. O ChatGPT... foi você mesmo que falou. O ChatGPT não traz a fonte de onde ele tirou isso, né? Então, poxa, o aluno vai lá, usa o ChatGPT, beleza, o aluno vai falar assim, fonte, ChatGPT. Beleza. E será que não dá para ensinar o meu aluno a pegar aquele texto do ChatGPT e pesquisar sobre aquele texto para saber qual foi a fonte que o ChatGPT... Da onde, né? Qual foi a fonte que ele tirou aquele texto? Da onde foi a fonte que ele tirou aquela frase? Então, eu acho que tem maneiras muito interessantes da gente utilizar isso a nosso favor também, quanto educadores. Entender que o aluno vai ter momentos de usar e não vai ter momentos de usar também. Mas isso é muito legal, porque as escolas vêm ficando cada vez mais tecnológicas, e isso é um ponto super positivo para nós aqui. A gente brinca, né, que a educação demorou um pouquinho para engrenar junto com o mundo em relação à tecnologia, né? A galera já estava usando notebook para trabalhar e a gente ainda estava usando lousa verde com giz. Mas agora não, então a gente está caminhando junto com o mundo em questão de tecnologia e inovação. Então, assim, temos que ser professores que buscam usar recursos atuais, tá? A gente tem que ser esse tipo de professor que busca usar recursos atuais, mas também entender que existem momentos, existem estratégias interessantes. E aí eu não vou entregar o ouro, porque isso é produto for education edtech, né? Se eu começar a falar demais, eu entrego aqui, né? Então... Andréia, a gente tá chegando próximo do nosso encerramento aqui. Passou super rápido, né? Ou foi só pra mim? Nossa, passou super rápido pra mim também, gente. Muito gostoso ouvir a Andréia falar. Andréia, queria pedir pra você deixar um recado final. Eu queria que você deixasse um recado final diretamente pros nossos telespectadores, falando assim, olha...
inteligência artificial e educação. Pá! Aí você vai e solta esse seu recado final para os nossos educadores que estão nos assistindo, para os gestores também, por favor. Tá legal. Então, acho que vai muito em conta o que tu falou agora no final. Os professores, os educadores, as escolas, elas têm que ser parceiras, elas têm que ser aliadas da tecnologia. Elas têm que usar, o professor tem que usar a tecnologia para andar em paralelo com o seu aluno, né? Ele tem que dar liberdade também para o seu aluno. E, como tu falou ali, dizer, eu usei sim o ChatGPT para fazer essa atividade, prof. Né? Isso é legal, porque isso vai trazer transparência e aí o professor vai conseguir aplicar aquilo que eu falei lá na metade, que é qualificar o ensino e valorizar a capacidade do estudante pensar, tornar aquilo mais criativo, né? Então, essas coisas são muito importantes. A inteligência artificial está posta, tá? Ela está em muitos lugares que a gente não percebe, né? A maioria das tecnologias que a gente usa hoje tem inteligência artificial e a gente tem que aliar ela às nossas atividades, né? A gente não pode fugir delas, né? A gente tem que aproveitar o que a máquina tem para nos dar e fazer disso um produto para que a gente consiga usar as nossas habilidades que ela não tem ainda. Criatividade, capacidade de raciocínio, enfim. É isso aí, gente. Ah, que legal. E quer mandar um abraço para alguém especial também, André? Pessoal, então um abraço para todo mundo aí da Forte, uma equipe maravilhosa, né, que eu tô amando interagir, tá sendo muito bom para mim, né, fazer parte desse time. E para todas as pessoas que estão assistindo, né, esse podcast, um abraço gigante, né, para os meus amigos aí da universidade, da indústria, enfim. Obrigada, gente. Ah, gente, foi muito bom. Então, esse foi o Mais de Um com o Andrea Conzen pra gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, ChatGPT e Google Bard. Nos vemos nos próximos vídeos e aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal da For Education, deixar o seu joinha, deixa nos comentários também os assuntos que você quer ver aí nos próximos vídeos. Vamos aí, gente, vamos começar a conversar mais sobre tecnologia e educação. E se você é gestor, ficou interessado nos nossos produtos e serviços, manda um direct pra gente aí, meu querido. Valeu, um abraço.